Glória a Deus. Graça e paz, família. Eu vou deixar uma pequena reflexão aqui. Graça e paz aos irmãos aqui também na gravação. Eu quero deixar uma pequena reflexão no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Olha o que diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, ou não me lembrarei mais. Agora, Isaías 44, versículo 22. Olha a profecia. Isaías 44, agora o 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, queridos, observe que desde o profeta Isaías, isso há 730 anos antes de Jesus de Nazaré pisar na terra, já existia uma profecia acerca da aniquilação do pecado. Por meio do profeta Isaías, Deus já estava falando que iria apagar as transgressões. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de quem? Por amor de mim. Ou seja, é porque eu quero fazer isso. Não é porque você merece, não é porque você pagou o preço, não é porque você buscou e aí Deus olhou para você e disse assim: coitadinho, eu vou apagar o pecado dele, eu vou apagar as transgressões dele. Não, foi uma decisão do próprio Deus por meio de Cristo. Agora é interessante que os pregadores usam o livro de Isaías para falar do nascimento do menino Jesus. Eles usam o livro de Isaías para falar do sofrimento de Jesus. Eles usam o livro de Isaías e dizem que Isaías era um profeta messiânico. Mas quando o profeta messiânico falou do fim do pecado, eles não acreditam. Já analisaram isso? Não, porque um menino não nasceu, um filho se nos deu. Ali estava falando de Jesus. Maravilha! Ah, porque Isaías 53 está falando que ele levou sobre si as dores e enfermidades. Você crê que foi Jesus? Maravilha! Mas quando este profeta profetiza acerca da aniquilação do pecado, o religioso não aceita. Não, porque nós estamos debaixo de pecado, porque Davi disse que eu fui formado em iniquidade. Mas você não é Davi. Então eu preciso me posicionar e entender que isso aqui era uma profecia para o tempo de Jesus. E o profeta estava falando pelo Espírito: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. 44, 22. Eu desfaço as tuas transgressões. Eu desfaço. Foi Deus que disse que ia desfazer. Eu desfaço as tuas transgressões como névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi, eu te resgatei, eu te comprei. Agora, olha o cumprimento dessa profecia, o apóstolo Paulo falando na carta aos Hebreus. Olha lá, Hebreus capítulo 10, o cumprimento desta profecia. Porque alguém pode ler esta profecia e dizer: não, irmão Elcio, mas isso aqui não se cumpriu ainda. Agora olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e o 17. Diz assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Ou seja, depois das profecias, depois da cruz. Diz o Senhor:
Porei as minhas leis no seu coração e as escrevereis no seu entendimento. Acrescenta, olha o que diz o versículo 17. Olha o que Jesus disse por meio de Paulo, ou seja, o Espírito por meio do apóstolo Paulo: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então a profecia de Isaías se cumpre nesta palavra, quando Paulo, depois da cruz, está dizendo que de fato Cristo aniquilou o pecado. Qual a dificuldade que nós vamos ter de entender isso aqui? O problema é o que Paulo falou aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Se não houver pessoas disponíveis, se não houver pessoas de fato totalmente livres de um sistema religioso tradicional para escravizar as vidas, eles vão falar essas verdades e as pessoas vão se libertar. Olha o que disse o apóstolo Paulo aqui no capítulo 9 agora, de Hebreus, no versículo 26. Olha o que disse o apóstolo Paulo: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha o que disse Paulo: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora o interessante aqui é que Paulo diz que agora, na consumação do século, ou seja, no fim do século, no fim dos tempos, os pastores religiosos jogam a consumação do século para um futuro incerto. Mas Paulo disse: não, agora já é a consumação dos séculos, porque os séculos estavam se acabando, se findando. E Paulo disse: na consumação dos séculos, ou seja, o século agora, os séculos estão se findando, se acabando, ele se manifestou para aniquilar o pecado. Eu já expliquei essa questão de consumação do século em uma outra mensagem, que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque na antiga aliança, o tempo, a cronologia era decrescente, ou seja, contava do alto para baixo, do maior para o menor. Então lá contava-se assim, na antiga aliança, no calendário antigo, contava 1999, e aí ia descendo até zerar o calendário. Quando começa o calendário romano, o calendário passa a ser crescente, de 1 e aí sobe. Então, na consumação do século, é porque os séculos foram se acabando, as gerações foram se passando, até zerar o calendário. Quando na consumação do século Jesus se manifestou, ele aniquilou o pecado. E aí entra a igreja no primeiro século da era cristã. E quando a igreja começa o primeiro século, lá no primeiro século, já não havia mais pecado. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha na cruz aniquilado este pecado. Então, quando começa o primeiro século, já não existia mais o pecado. Por isso que a igreja não está debaixo de pecado, porque Cristo na cruz, ele cumpriu a lei. Fecha a porta. Pronto. Porque Cristo na cruz, ele cumpriu a lei. E quando ele cumpre a lei, o pecado, ele é revogado da humanidade. O povo que estava vivendo debaixo de pecado, agora estaria ou está totalmente livre de todo tipo de condenação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo também fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 14: o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo também fala aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Então, onde foi que houve uma abundância de pecado? Na lei. Então o pecado abundava na lei, mas onde esse pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é muito maior do que a lei que dava força ao pecado. Então são mensagens simples
mas que geralmente a religião não aceita, porque se eu digo que a igreja está em pecado, aí alguém pode entrar em conflito. Ué, mas se eu estou em pecado, então por que eu sou crente? Você é crente justamente para isso. Crente é quem crê. Você é crente para crer que Cristo tirou o pecado. Você é salvo. Então agora você vai se posicionar como um salvo de Deus. E detalhe, nós não estamos aqui nem entrando no mérito, não estamos entrando no mérito de que quem viveu a lei foram os judeus. Os gentios não tinham essa lei, mas quando Jesus resgata os judeus dos seus pecados, ele também aproxima os gentios. E hoje, pós-cruz, os filhos de Deus, eles já nascem totalmente salvos, abençoados em Cristo Jesus. Agora, o que quer dizer evangelho? Boas notícias. Se o irmão não recebe uma boa notícia, se eu não recebo uma boa notícia, se eu não tenho entendimento acerca disso, como é que eu vou viver? Como um perdido. Perdido aqui, ó, no entendimento. Está tudo pronto, tudo preparado, o banquete está pronto, mas eu não participo da mesa. Por quê? Porque eu não me vejo digno de participar da mesa. Jesus fez tudo, preparou tudo, consumou a eterna redenção, te abençoou com todas as sortes de bênçãos, mas você se vê como um amaldiçoado, você se vê como desviado de Deus. Por quê? Porque você começa a julgar a tua vida, a tua natureza humana, que não se converte. Jesus de Nazaré, ele disse: a carne para nada presta. O apóstolo Paulo, ele disse: eu esmurro o meu corpo, a minha carne, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, porque eu tenho uma consciência que é errado, Paulo disse, eu acabo fazendo. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, carne, dessa morte? Aí ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não foi porque Paulo merecia ser salvo, não foi porque Paulo merecia ser abençoado, não foi porque Paulo merecia, porque Paulo era um religioso, mas foi o quê? A graça de Deus na vida de Paulo. Graça é o favor de Deus. E para concluir esse raciocínio, olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, versículo 25: o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Aí a pergunta veio aqui para o sistema tradicional: Jesus foi ou não foi entregue pelo pecado? Aí eles vão dizer: foi. Aí você vai ler o texto e vai dizer: então, ele ressuscitou? O povo vai dizer: sim. Bom, se ele, olha que coisa, se ele foi entregue, e ele foi, se ele ressuscitou, e nós cremos que ele ressuscitou, por que é que as pessoas não creem que já estão justificadas? Por causa do entendimento carnal. Por quê? Porque, não, eu entendo que ele foi entregue, eu entendo que ele foi justificado, ressuscitado, mas para me justificar, eu preciso merecer. Não, você não é digno de merecimento, é a graça de Deus na tua vida. Não é porque você merece, não é porque você paga o preço, não é porque você faz, foi porque Ele fez. Ele quis que fosse assim. E então, o que eu faço agora? Só crer. Se você crê nesta palavra, viva essa palavra, descanse nessa palavra, e não tente ajudar Jesus, porque Cristo não precisa do teu auxílio e do meu. Ele diz que Ele, por amor dele mesmo, Ele se entregou. O apóstolo Paulo também diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, Paulo diz assim: Deus deu prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Então foi Deus que deu prova do seu amor. Não é porque o homem merecia, é porque Deus é amor. Deus é amor. Aí vem aquela segunda parte que a religião gosta de distorcer.
Ah, irmão Elcio, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o que é que você entende como justiça? Porque parece que quando esse texto diz que Deus é amor e também justiça, as pessoas estão achando que é pela justiça da pessoa. Não, é pela justiça de Deus. Ele é justo. Por isso que o apóstolo Paulo, também falando na carta que é aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo disse o seguinte: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego. Aí Paulo diz no versículo 17: porque no evangelho se manifesta a justiça de Deus. Pronto, Deus é amor e Deus é justiça. O evangelho é a justiça de Deus. Não é porque eu sou justo, é o evangelho que é a justiça de Deus. Quando eu olho para a justiça de Deus, quando eu olho para o evangelho diz que você é um abençoado, você é salvo, você é perfeito, você é templo e morada do Espírito. É isso que a justiça revela no evangelho. O evangelho diz isso aqui. Então, o qual, por nossos pecados, no contexto pecado pelos judeus, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Em Cristo você está totalmente justificado, ou seja, não há condenação. Agora, o mesmo irmão que diz assim: não há condenação para mim porque eu estou em Cristo, ele pensa que é porque ele está na igreja. Mas não é porque ele está na igreja que ele está em Cristo. Tem muita gente na igreja que não está em Cristo. Judas estava na igreja de Jesus, mas não estava com Cristo. Tem muita gente dentro dos assalpões das chamadas igrejas, mas não estão em Cristo, porque a mente não está em Cristo. Agora, tem gente que está em Cristo e está fora da igreja, das quatro paredes, né? Por quê? Porque está em Cristo, abençoados, é uma posição pactual, é um entendimento de que eu não estou em Moisés, eu estou em Cristo. Por quê? Está aqui, João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei. Quem está em Moisés não está justificado. Quem está em Moisés não está salvo, não está abençoado. Mas Jesus trouxe graça e verdade. Então, quando você está vivendo a graça e a verdade, isso é interessante, né? Graça e verdade. A mulher samaritana disse assim: os samaritanos adoram no monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Aí Jesus disse: a hora vem, e a hora é chegada, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então tem que haver a verdade. Não tem que ser uma coisa maquiada. Por quê? Porque você vai chegar em vários ambientes falando de Cristo, e eles vão citar texto da graça. Eles vão até te dar graça e paz, e você vai dizer: ô irmão, aquela igreja ali é da graça. Por quê? Porque eles também dão graça e paz. Vai! Tem uma igreja aí, tem um sistema religioso que as mulheres usam o véu, que eles dizem que lá é a maravilhosa graça. Eles dizem que graça é lá, simplesmente pelo fato de, segundo eles, o líder não ser assalariado e não pedem dízimo. Aí eu estava vendo um comentário em uma rede social, e aí quando a gente comentou acerca da graça, o irmão falou: vocês estão fazendo propaganda para aquela igreja, né, do véu, porque lá é que é a maravilhosa graça. Aí um outro foi assim, comentou: ah é? É de graça lá? Lá é maravilhosa graça? Só porque eles não pedem dízimo? Você sabia que tem 4 ofertas específicas por reunião? Que dá muito mais do que o dízimo? É a oferta para missão, é a oferta para manutenção, é a oferta para o socorro e é uma oferta para construção. Por isso que todo ano eles levantam a catedral. Todo ano eles viajam e constroem um templo religioso. Por quê? Ah, mas é de graça. De graça, meu irmão, nada. E detalhe, tem que dar, tem que participar daquelas ofertas específicas. Dizem que é 4 no mínimo por reunião. E aí? Que maravilhosa graça está nisso. Mas o povo pega uma frase solta e: não, o pastor disse graça e paz. Sim.
Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso falar aqui paz do Senhor, paz de Cristo, eu posso até falar aqui shalom, mas o importante não é essa força de expressão, é o que está sendo pregado dentro do seu contexto bíblico. Então, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu não li o 10, 6:10. Porquanto... Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para quê? Você está morto para o pecado. O pecado não pode dominar. Nós estamos mortos para o pecado. Para quê? Mas, quanto a viver, vive para quem? E em cima disso aqui eu faço uma pergunta. Se você está numa instituição religiosa, você aqui na gravação, vocês aqui presentes, se você está numa instituição religiosa, meus irmãos aqui, com muito respeito aos irmãos lá da religião, se você está na instituição religiosa e você diz que está em pecado e você precisa arrancar esse pecado da tua vida, você não vive para Deus. Porque quando você vive para Deus, você morreu para o... mas eu tenho 40 anos de igreja. E se diz está no pecado. Porque se você olhasse para Cristo, os feitos de Cristo, você se via perfeito em Deus. E quem está perfeito no eterno, ele não se vê em pecado. Errar o alvo. Todos nós estamos sujeitos. Mas Deus nos deu uma consciência para entender o que é correto, o que é certo e agir como filhos de Deus que foram iluminados pela palavra da verdade. Amém, meus amados? Graça e paz, graça eterna, e que o Espírito Santo continue a te conduzir no conhecimento, na verdade desta graça, para que você venha reinar em vida e desfrutar do amor e do cuidado de Deus.